Graça e paz, eleitos. Hoje quero compartilhar sobre o tema fruto de justiça. O texto encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do verso 18. De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse a figueira: nunca mais dê frutos. E no mesmo instante, a figueira secou. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Queridos, Jesus saía de Jerusalém para passar a noite em Betânia e logo pela manhã estava de volta à cidade. E o povo clamando: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. O povo e as crianças louvavam a Deus. Por outro lado, liderada pelos sacerdotes, eles reivindicavam a morte de Cristo por inveja. Porém, cedo de manhã, ao voltar para Jerusalém, como o texto nos diz, ele teve fome e ele avista essa figueira à beira do caminho. Aproxima-se dela, mas não encontrou nenhum fruto, apenas folhas. Jesus então pronunciou o seu juízo à figueira: nunca mais dê frutos. E no mesmo instante, a figueira secou. Aqui nesse caso, temos a necessidade de compreender um pouco mais sobre as figueiras. Geralmente as figueiras dão seus frutos antes das folhas, ou também os frutos aparecem quase ao mesmo tempo que a folhagem. Apesar dessa narrativa ter acontecido no mês de março, época da Páscoa judaica, e a época de as figueiras darem frutos era somente a partir de junho. Figueiras que tinham folhas nessa época indicavam frutos fora de época, o que era uma bênção. Isso significa que as folhas aparentes na figueira indicavam que ali haveriam frutos. Mas o texto mostra que Jesus fica frustrado em achar somente folhas nela e que ele aproveita essa situação interessante para trazer lições preciosas. A primeira delas é que essa figueira representa o povo de Israel. Em outras ocasiões, Israel tinha sido comparado a uma figueira, como nos mostra o Antigo Testamento no livro de Oséias, no capítulo 9, e também do profeta Joel. Jesus aparece aqui reviver essa comparação, mas agora como uma forma de repreensão aos israelitas. Essa figueira parecia ter frutos. Em muitos momentos, Jesus combateu a hipocrisia de fariseus e do povo que gostava muito de uma vida de aparências que não refletia o que de fato tinha em seus corações. Jesus criticou muitas vezes esse mau comportamento. A figueira tinha folhas e isso indicava que deveria ter frutos ali, mas não os tinha. Da mesma forma, muitos pareciam ser servos de Deus, mas não eram. Que lições podemos aprender com esse episódio? Primeiro, se a figueira tinha folhas, então deveria dar frutos. Mas a sua aparência era enganosa. Assim também muitas pessoas parecem ser espirituais, parecem ser filhos de Deus, demonstram uma piedade, fazem pose de filhos santos do Deus vivo, mas é apenas aparência, assim como a figueira tinha apenas folhas. Estão revestidos de folhas, mas sem frutos. Fazem apenas propaganda de frutos. Sua espiritualidade é uma grande farsa. Engana a muitos, mas não a todos. E um dia prestará contas ao Deus soberano. Jesus teve fome, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Os frutos vêm antes das folhas. A vida vem antes do discurso. A espiritualidade não é apenas de palavras, de conhecimento. O Senhor espera achar em nós frutos de justiça. Aquela figueira era uma decepção. Tinha aparência, mas não vida. Tinha palavras, mas não atos de justiça. Segundo lugar, Jesus não encontra frutos na figueira para saciar sua fome. Havia um abismo entre o que a figueira demonstrava e o que de fato a figueira era. A sua mensagem às pessoas era propaganda enganosa. Suas promessas eram mentirosas. Folhas sem frutos são alvos de severo juízo. Disse Jesus: nunca mais nasça fruto de ti. Mateus 21, 19. Imediatamente após a sentença de Jesus, a figueira secou.
A maldição que caiu sobre aquela figueira foi de nunca mais dar frutos. O que Jesus fez foi arrancar sua máscara e sentenciá-la a permanecer estéril. Não passava de uma consumada mentira. Este episódio nos alerta para o juízo divino, nos alerta sobre a falsa espiritualidade. Deus não se deixa levar pelas aparências. Ele não procura religiosos, nem doutores que são desprovidos dos frutos da piedade, da justiça, do amor. Jesus não se contenta com folhas, Ele quer encontrar em nós frutos, e frutos de justiça. Que Deus nos ajude a praticarmos a obra de Deus, a anunciar o Evangelho, a desenvolver o dom que o Senhor deu a cada um de nós. O desenvolvimento da igreja é para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe e aplique a sua palavra às nossas vidas. A Deus, pois, toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém.